Sim, eu sei, já fazem 3 vídeos que eu estou com esta camisa. Mas relaxa, foi gravado em um dia só, tá? Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, o Oliveira Kun, e hoje nós vamos ler mais um capítulo de High Score Girl Dash, e dessa vez o capítulo 31. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, eu vou pedir pra você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixando sugestão se tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveira Kun, que é o @FalaOliveiraKun, e entra no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição. E como eu disse, galera, hoje nós vamos ler mais um capítulo de High Score Girl Dash, que é o capítulo 31, que continua sendo escrito pelo Renzo Kyoshikiri e lançado mensalmente no Japão. Importante sempre agradecer a página e o grupo High Score Girl Brasil e a fábrica de lutadores que está traduzindo este mangá. E você tá perdido, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, pois saiba que temos playlist de High Score Girl Dash do início até aqui, então entra no meu canal e procura as minhas playlists, que com certeza você vai achar a playlist High Score Girl Dash, que vai do capítulo 1 até aqui. Vai lá, campeão. Dito isso, vamos para o resumo do nosso último vídeo de Dash. São 00:30 e os nossos queridos Haru e Hidaka chegaram a Shibuya graças ao dinheiro que Hidaka ainda tinha e conseguiu levar os dois pelo menos até lá, já que o Haru conseguiu gastar o dinheiro dele todo jogando e não sobrou absolutamente nada. E como eles não têm nem quase um tostão furado, não restou quase nada do dinheiro da Hidaka, eles resolvem voltar de Shibuya a pé mesmo até em casa, via Ação Canela. Mas isso tudo não impede eles de terem uma boa conversa durante essa longa caminhada. E galera, eles conversaram sobre exatamente tudo, mas focaram excepcionalmente no futuro deles. Embora, é importante dizer, Hidaka estava se segurando muito para não perguntar sobre a ONU, porém, ela não consegue se segurar e acaba perguntando sobre a ONU do mesmo jeito. E o Haru responde que ainda tá na mesma situação de sempre com a ONU. A Hidaka fica indignada e o Haru desconfortável. Porém, esse último capítulo também mostrou muito bem o protagonismo de Hidaka nesse mangá, que após achar um santuário e ir até ele com o Haru para orar, e ela percebe que talvez tenha se apaixonado pelo Haru pela forma que ele pensa na ONU. E bem, eu já dei minha opinião no último vídeo de mangá, se você não viu ainda, eu recomendo você ver o final do meu vídeo de mangá. E vale relembrar e destacar uma coisa que eu não tenho falado muito, mas é sempre bom lembrar, que a Hidaka tá contando isso tudo para os alunos dela, para os seus pupilos. São eles Oshina, Katajiri e o Peixe Morto, que me desculpa, eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou lembrar, eu juro. E ainda estamos no flashback e vem mais por aí, então vambora para a leitura desse capítulo. E o capítulo 31 começa com a Makoto dizendo estar numa bad e que as investidas dela não deram em nada e que basicamente não fez nenhum progresso até agora, muito provavelmente falando do professor que ela queria ficar. Ainda se pergunta que ansiedade é essa que ela vem sentindo e que é como se fosse a calmaria antes da tempestade. E ela ainda diz que isso é mais do que uma simples ansiedade porque ela sente até calafrios. E aí a galera botou uma clara referência à Tropa de Elite. A Makoto diz que tem parada errada aí, pois o clima tá muito tranquilo. Eis que chega o nosso querido Gia, o motorista. Achei que ele não ia aparecer, ele apareceu, chamando a Makoto aos gritos. Na página seguinte, o Gia já manda a braba dizendo que simplesmente a mãe da Makoto e da Akira avisou que está vindo para o Japão e Makoto entra em desespero após saber disso, deixando esse capítulo muito promissor. E aí tá o avião chegando com a mãe da Akira e da Makoto. A senhora Ono, como sabemos, é uma mãe bem rígida e fez a Akira seguir ou tentar seguir as tradições da família Ono, enquanto Makoto simplesmente desobedeceu e tem até uma certa rixa com ela. Enfim, agora a capa do capítulo 31, que enfim chega a ela, aparecendo até um boss de jogo, dizendo que sua presença causa grandes arrepios em Makoto. Ela diz que faz muito tempo que não pisa em solo japonês e que está com vontade de saborear um Gyudon de Yoshinoya. Makoto então começa a dar ordens em meio ao seu desespero, pede a casa impecável e que é para prestar atenção nos lugares onde a mãe dela poderia olhar, fora precaução com as vestimentas. Gia até acha que ela está exagerando, mas ela rebate perguntando se ele sabe o porquê a mãe dela está vindo ao Japão. E ainda se pergunta se isso é o que ela sentia naquela hora, aquela ansiedade. Um aviso terrível. Enfim, o capítulo começou a milhão.
Makoto diz que não pode ser e que não consegue lidar com alguém como a mãe. E Gia diz que o que deveria ser uma alegre reunião familiar acaba se tornando um turbilhão de caos e medo. E enfim, chega a ela, e as empregadas a reconhecem pela risada. Mas isso é um bom sinal, segundo elas. E essa é uma risada de quando ela está de bom humor. E elas se equivocaram, porque a senhora Ono se diz muito furiosa. E ela já é recebida com as caras maravilhosas aí, vocês estão vendo, de Gia e da Makoto. Na página seguinte, ela diz que avisou que estava vindo ao Japão e perguntou por que não foram pegar ela no aeroporto. Daí Gia tenta se justificar e pede desculpas dizendo que isso foi de surpresa, e Makoto confirma dizendo que ela sempre faz essas coisas de forma inesperada. E a mãe rebate pedindo silêncio. Aliás, pedindo não, mandando e gritando. A senhora Ono diz que espera que a casa esteja um brinco e que seu interior limpo reflete o seu exterior. E as empregadas dizem que testemunharam a fúria de sua senhora e uma delas até diz que ouviu que isso traz boa sorte. A senhora Ono ainda levou um rádio com a risada dela e que isso é uma mostra da decepção que a presença dela pode trazer. Makoto diz não ser possível lidar com a mãe dela. Gia concorda e ela grita perguntando o que eles estão cochichando. E a senhora Ono, ela tenta dar uma espécie de voadora, enfim, não sei bem o que aconteceu, mas ela se esparramou no chão. Gia então pensa que deve ser uma surpresa para as novas funcionárias, mas a senhora Ono é uma pessoa excêntrica e sem consideração, e que ela é quem carrega a responsabilidade de liderar a poderosa família Ono. Já em outro momento, mais calma, fumando, a senhora Ono diz que parece que as coisas estão ruins no Japão e que em Los Angeles tem dias que ela não tem nada para fazer e que, depois de muito tempo, talvez ela tente se restabelecer no Japão. A Makoto lança um "e lascou", e a senhora Ono diz que só estava brincando e que não pode deixar a sua filha Akira sozinha. Makoto diz que Akira se sentiu sozinha a vida toda por causa dela e a mãe cobra o palavreado da Makoto e ainda diz que Makoto não mudou nada do seu comportamento e ainda deixa muito a desejar. Makoto diz ser meio suspeito ela dizer algo assim e a senhora Ono joga sujo e diz que está certa de que foi essa a razão que o professor da faculdade rejeitou a Makoto. Makoto se espanta e pergunta como ela sabe disso e ela diz que Makoto é descuidada. Makoto diz que a família Ono é horrível e a mãe dela diz que ela deveria prestar mais atenção nas atitudes de mulher dela e que é por isso que a Akira estava na frente dela. A mãe Ono resolveu ir direto ao ponto e pergunta se Makoto conhece o namoradinho da Akira e diz ser esse um dos motivos que ela veio visitar o Japão, que está curiosa para saber quem é o homem que conquistou o coração de alguém tão complicada como a Akira. E ela diz que tem fé que ele será capaz de satisfazer a curiosidade. Então ela supõe que Haru seja um homem maravilhoso. Bem, enfim. Na página seguinte, é dia da publicação dos resultados dos vestibulares de Hidaka e Haru. Vamos saber se eles passaram, isso tudo com a companhia da Makoto. Hidaka diz a eles que de manhã foi ver o resultado com a mãe dela para saber se ela passou ou não. E deu a lógica, galera. A Hidaka passou. Já sabíamos, mas mesmo assim, parabéns, ela mereceu. Estudou praticamente o mangá High Score Girl inteiro até conhecer o Haru, né? Enfim, mereceu. Parabéns pra você, Hidaka. Haru também parabeniza a Hidaka e Makoto diz que não esperava menos dela. E agora, como a própria Makoto disse, vamos ver como a mula do Haru se saiu. Haru que pergunta por que Makoto está lá e Makoto diz que porque as irmãs mais velhas servem para consolar os fracassados e Haru até agradece a força dela. Enfim, eles chegam no local e Haru diz que estava pensando em ir sozinho, pois não queria ser visto num momento tão ruim da vida dele. E tá lotado, galera. Haru tá cheio de ansiedade e não se sentia assim desde as provas do ensino médio. Makoto sente que vai vomitar e lembra da mãe dela que veio ver o Haru. A mãe Ono diz que, pelo que ela entendeu, foi Makoto quem fomentou o relacionamento entre Akira e Haru, então ele seria o protegido dela. Entretanto, se o Haru for indigno do posto de casal com Akira, a mãe diz que vai responsabilizar a Makoto por isso. Makoto fica indignada e a Mama Ono ainda diz que encontrou um bom homem em Los Angeles. Homem esse que é um motociclista chamado Jack Turner. Deve ser referência de um jogo com certeza, e ele é um marginal. Você não entendeu errado, ele é um marginal.
Ela diz que esse homem é capaz de esmagar qualquer coisa com a sua cabeça e que por essa razão ela contemplou a possibilidade dele se tornar marido da Makoto, a velha maluca. Eu achei que era pra ser pra ela, não, é pra Makoto. Makoto pergunta se ela ouviu o que ela mesma disse e a mãe diz que a linhagem da família precisa de mais membros com grande força física. Makoto diz que nunca vai se casar com um homem que pode esmagar pessoas com a própria cabeça. A mãe da Akira disse que achava que o Haru fosse como o homem que ela descreveu, mas acredita que Haru seja um prodígio, né? Coitada dela. O mangá então volta para Haru, Hidaka e Makoto, e Hidaka diz para Haru que vai ficar tudo bem, que ele se esforçou muito e que até deixou os jogos de lado. Makoto completa dizendo que ele é o tipo de pessoa que pode vencer qualquer obstáculo, se manter o foco e se dedicar. O número que deram para o Haru é o 1942-1942, o mesmo que rola nas notas do ensino médio, o mesmo número, e a referência de um jogo de aviões. Será que ele vai ser abatido? Enfim, segue ele procurando o número dele na lista de aprovados. Makoto, em seus pensamentos, diz que se esse idiota não conseguir, é provável que ela seja obrigada a casar com aquele motoqueiro, apesar de que na época ela não acreditava que o Haru teria maturidade para prestar o vestibular, e que parece que o menino dela está crescendo, e que é o dever dela reconhecer o esforço dele e deixar o lado de fato de que ele pode salvar a pele dela de se casar com esse cara. E ela começa a incentivar ele, que não importa se ele falhar, que demonstrar coragem para alcançar seus objetivos e se esforçar tanto para conseguir é mais valioso que entrar para a faculdade. Haru e Hidaka boquiabertos e aparentemente não deu pro Haru de novo. E na página seguinte, a Makoto vai pra cima do Haru, que não passou, morde a cabeça dele e pergunta que diabos ele fez. Hidaka olha a situação enquanto o Haru pergunta o porquê a Makoto tá tão frustrada. E a Makoto responde dizendo para ele se calar e que ela tem as razões dela. Diz ainda que a vida dela acabou e Haru diz que parece que foi ela quem não passou. Haru diz que ficou confiante demais, mas a Front Mission 2 era tentador demais para ser ignorado. Hidaka diz que sabia que tinha algum jogo envolvido disso e ainda lamenta com ele. Enquanto isso, a Mama Ono encerra esse capítulo dizendo que Akira nunca abriu o coração dela nem para a mãe dela, mas decidiu fazer isso pro Haru e se diz ansiosa para conhecê-lo, e eu também tô muito ansioso por esse encontro que vai acontecer no próximo capítulo, no capítulo 32, e também no próximo vídeo. Vambora! E é isso, galera. Esse foi meu vídeo lendo o capítulo 31 de High Score Girl Dash. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. Também deixe alguma sugestão se você tiver. E, aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e nas redes sociais do canal Fala Oliveracum, que é o @FalaOliveracum, tudo junto. E entra no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição. E até a próxima.